Fala, galera! Hoje estamos iniciando o segundo episódio no nosso podcast. E hoje eu trouxe uma presença de uma famosa aqui no nosso podcast, que é muito conhecida aqui em Cachoeira do Sul. E prometo dessa vez não falar tanto sim, como eu falei no outro podcast, que ficou, meu Deus, horrível. Mas bora lá, que hoje eu trouxe a penteadeira da Bruna. Seja bem-vinda, Bruna, aqui. Obrigada pelo famoso. É tua primeira vez num podcast que eu vi nos teus stories. Nunca tinha sido convidada para participar de um podcast, muito feliz. Mas vai ver, é bem tranquilo. Eu quero saber quem é a Bruna. Me conta mais sobre você. Pessoa física ou pessoa jurídica? Pode ser ambas, pessoas físicas, vamos começar. Eu sempre falo que tem o CPF e tem o arroba, né? Aham. Tem duas Brunas, elas coexistem dentro de mim. A Bruna é pessoa física, tem 31 anos, sou mãe de pet, casada com o Felipe, que também participa dos vídeos, né? O Felipe da Penteadeira, todo mundo conhece. E sou apaixonada pelo mundo digital, pelas tendências, pela internet, pela possibilidade que a internet nos proporciona, né? Porque se a gente parar pra pensar, isso é muito recente, há um tempo atrás, coisas que a gente vive hoje eram impossíveis. Assim, de tu... Antes tinha que enviar uma carta, daí depois enviar um e-mail pra resolver algumas coisas. Agora, absolutamente todas as coisas que a gente precisa estar na palma da Sim. nossa mão, no celular, assim, a gente consegue com uma mensagem resolver diversas coisas. Então, sou apaixonada por esse mundo, amo. Sou apaixonada por empreender também. Eu acho que empreender te possibilita um mundo de oportunidades, assim, tu não tem limitação quando tu empreende, tu que faz o teu negócio, assim, tipo, não tem um teto que tu vai bater ali, um salário que tu vai receber. Tu pode correr atrás e fazer acontecer e ter uma vida diferente. E foi através do empreendedorismo que eu consegui ter uma vida diferente. Porque eu venho de uma família muito humilde, assim, com diversos problemas. Eu sou filha de um pai alcoólatra, uma mãe com diversos problemas psiquiátricos e através do empreendedorismo eu consegui mudar a minha realidade, porque eu me via criança no meio daquilo, né, e eu não reconhecia, assim, eu via as outras pessoas vivendo coisas diferentes e eu pensava, nossa, por que que a minha família é tão disfuncional? Por que que comigo não é como é com os outros, sabe? E eu nunca me encaixei direito naquilo ali. Então, eu comecei a trabalhar muito nova também. Com 16 anos, eu já trabalhava de carteira assinada. No Tischler. Foi meu primeiro emprego no Tischler. Nossa, eu aprendi muito. Foi excelente, assim, porque... Mas tu não te via trabalhando como CLT? Sim, na época, como CLT. Sim, mas naquela época tu já planejava? Naquela época, eu só queria mudar a realidade. Queria só uma renda, ter uma... Eu queria ser alguém diferente. Eu percebia que era através do trabalho que eu seria Ia poder mudar, sim. mudar minha realidade, sabe? E daí eu comecei a trabalhar no Tischler com 16 anos. Eu comecei como jovem aprendiz, ali meio turno. E eu acho que deu tipo um ano, assim, eu já fui trabalhar o dia todo como funcionária efetivada. Daí eu trabalhei 3 anos no total, no Tischler, e eu tinha o sonho de fazer o técnico em enfermagem. Eu sou técnica em enfermagem. Ah, tu tem a formação... Sim, me formei em 2016. E daí eu lembro que eu conheci o técnico em enfermagem em 2007. E cheguei em casa, teve uma amostra científica na minha escola, eu estudava no DIVA. E o técnico em enfermagem tava lá, e eu peguei o panfleto, e eu, nossa, é isso que eu quero pra minha vida, amei. É isso que eu quero fazer. E peguei o panfletinho e cheguei em casa, assim, me quebrando pra mostrar, né, pra minha mãe que eu queria fazer o técnico. E ela pegou o panfleto, olhou e disse assim, isso não é pra pessoas como nós. Isso é muito caro. Pessoas como a gente não tem condições de fazer. E ficou, sabe? Só que eu sempre tive vontade. Daí eu precisei começar a trabalhar muito cedo pra ajudar em casa, enfim... teve um período ali que eu precisei, quando eu fui efetivada o dia todo no mercado, eu precisei parar de estudar, tava no 2º ano do ensino médio. Eu sempre gostei de estudar, sabe? Então, pra mim, foi bem doloroso essa época. Só que eu nunca deixei de ter o sonho de fazer o técnico. E daí, em 2008, conheci o Felipe, eu tinha 15 anos, quando eu conheci o Felipe. Antes de trabalhar, então? Antes de trabalhar, isso, tipo um ano antes.
E daí a gente começou a namorar, ficou mais sério, assim. E em seguida ali a gente já foi morar junto. E ele me ajudou a pensar que eu podia sair do mercado, que eu podia arrumar um outro emprego, que ele podia me ajudar enquanto eu fizesse essa transição e realizar meu sonho de fazer o técnico em enfermagem. E daí, 3 anos depois, eu saí do mercado, pedi demissão, a minha família me chamou de louca, largar o certo pra achar algo que... incerto, né? Sim. E, enfim, fiz o técnico, me formei, só que daí eu consegui um emprego numa farmácia. E quando eu me formei, eu já tinha me apaixonado pela área do digital, porque a gente começou a fazer esse trabalho nas redes sociais, que até então ninguém fazia, em 2018. Aham. Eu trabalhei 6 anos nessa farmácia. E tu fazia o marketing da farmácia. Isso, aham. E ninguém fazia marketing como empresa. As pessoas já criavam conteúdo, já existia Instagram, mas era mais para foto. Tava engatinhando ali a criação de conteúdo por vídeo, essas coisas assim. E em Cachoeira, nenhuma empresa fazia criação de conteúdo estrategicamente para E venda. agora que tá evoluindo, né? Porque Não, Cachoeira agora- sempre teve a mente fechada Sim, pra esse sim. negócio de internet. Uhum. E daí eu comecei assim, por uma necessidade mesmo, porque farmácia é um meio muito competitivo, né? Então, tem uma farmácia a cada esquina, tinha que ter um diferencial, a gente precisava bater a meta, tinha que aumentar as vendas, e a gente começou muito a bater na tecla, assim, principalmente dos cosméticos, das maquiagens. Quem me segue desse tempo vai lembrar tudo que a gente fazia. E foi uma revolução, assim, e deu super certo. Eu acabei me apaixonando por esse mundo. Em 2019, eu saí dessa farmácia. E quando eu saí, eu lembro que eu recebi vários convites. Assim, eu não larguei currículo nem nada. Eu saí bem abalada emocionalmente, porque eu adorava, só que era muito cansativo, assim. Foi uma decisão tua sair da farmácia? Não, eu fui demitida. Mas foi, assim, muito difícil, porque quase que um burnout, assim, sabe? Porque eu era muito cobrada, e quando eu acertava não era elogiada, e quando eu errava eu era muito apontada. Isso é muito ruim. E daí, quando eu saí, eu não larguei currículo, porque até então eu não queria saber de farmácia, sabe? Sim. Tava meio traumatizada. Criou um pânico ali. Mas eu recebi vários convites para ir trabalhar em outras redes, em outras farmácias. Eu fui em cada uma das entrevistas que me convidaram, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Só que eu agradeci. E eu tinha decidido que eu queria criar algo para mim mesma. Eu queria ir atrás do meu sonho ali, que eu já estava apaixonada por empreender, enfim. E daí eu lembro que eu peguei o valor da minha rescisão, e daí eu tava assim, tipo, eu sabia que eu não queria voltar a ser CLT, só que eu também não sabia o que eu ia fazer. Eu queria empreender, só que eu não sabia com o que Qual eu ia ramo ia trabalhar. seguir. Isso. E daí, tava conversando com uma amiga, e ela disse bem assim, Bruna, tu precisa fazer algo que faça os teus olhos brilharem. E daí eu, meu Deus, então agora eu já sei, vou vender maquiagem. Porque eu amava, né? Era o que eu fazia quando eu trabalhava na farmácia. A gente criou o cantinho da make, lá nesse lugar que a gente chamava carinhosamente de cantinho, que era literalmente um corredor cheio de maquiagens, assim. E eu era apaixonada por aquilo ali e também por criar conteúdo relacionado a esses produtos na minha rede social. Então, começou assim, resolvi investir nas maquiagens, deu super certo. Nossa, foi um sucesso, assim, absoluto. Que daí que nasceu a penteadeira da Bruna. A penteadeira da Bruna, isso, exatamente. E daí tu criou aquele perfil que tu tem hoje, o pessoal que é influencer. Já era o teu. Aquele era das vendas. Era da das penteadeira. vendas. Sempre foi o mesmo perfil, penteadeira da Bruna. E aquele outro que tu tem hoje, penteadeira da Bruna. Não, a penteadeira da Bruna. Ah, não, tu tá falando da loja? É, da loja. Não, a loja eu acho que eu criei, tipo, há uns 2 anos Ah, atrás, entendi. pra separar um pouco as coisas. Porque eu sempre fui uma pessoa que fez muitas coisas. E Aham. acabava que tinha dias que tinha 100 stories. Sim. Daí de manhã eu tava vendendo, de tarde eu tava fazendo tal coisa, de noite eu tava fazendo outra. E ficava muito confuso, sabe? Aham, muita informação. Daí, voltando ali a história da loja, de como começou, penteadeira da Bruna, eu vou falar o nome porque tem muita gente que tem interesse de saber e não entende o porquê penteadeira da Bruna. Eu morava numa casa muito pequena, eu e Felipe. Tinha, tipo, 3 cômodos, era sala e cozinha junto, o quarto e o banheiro. E o meu sonho era ter uma penteadeira no quarto, para que eu pudesse me arrumar e
enfim, sempre gostei de maquiagem, dessas coisas assim. Só que não tinha como, não tinha espaço pra penteadeira. Daí, quando eu me mudei pra uma casa um pouco maior, o primeiro móvel que eu comprei pra casa foi uma penteadeira, porque daí tinha um quarto a mais e eu conseguia botar a penteadeira, que é a penteadeira que eu tenho até hoje, inclusive. Daí, quando eu fui escolher o nome da minha loja, eu fiquei, meu Deus, tem que ser um nome autêntico, alguma coisa diferente, não vou botar o que todo mundo bota. E quando eu trabalhava na farmácia, a gente fazia lives também, de interação com as seguidoras. A gente já tinha essa ideia de senso de comunidade, sabe? De criação, de criar vínculos com as pessoas. Então, a gente fazia muita live. E as lives eram todas da minha penteadeira. Então, ia uma colega minha lá pra casa, a gente botava o celular assim e fazia a live ali da penteadeira. E eu também, todos os dias, me arrumando pra ir pro trabalho, enfim, botava o celular na penteadeira e gravava tudo dali. E eu, nossa, tem que ser a penteadeira da Bruna, porque absolutamente todas as ideias que saem aqui da minha cabeça eu compartilho através da minha penteadeira. Então, por isso, o nome Penteadeira da Bruna. Que legal. Mas, em relação à loja, em 2019, deu muito certo. A questão das makes ali. Não tinha muitas lojas online. Vendia makes, assim, na farmácia. Tinham algumas lojas, eu acho que a Top Cosméticos, Ney, que tinham maquiagens, mas não existia loja online de makes. E eu acho, posso estar enganada, né? Porque eu não conheço toda a Cachoeira, não conheço todo mundo. Mas eu acho que eu fui a primeira loja online de maquiagens também, na época. Depois acabou abrindo mais algumas, né? E deu muito certo. Nossa, a gente vendia horrores. Só que daí, em março de 2020, veio a pandemia. E daí, a gente foi muito impactado. A pandemia... Foi horrível. Porque as pessoas, elas não saíam, então elas não tinham por que se maquiar, todos os eventos cancelados. Eu vendia muito para maquiadores e eles também foram muito impactados, né? Não tinha por que as pessoas comprarem maquiagem se elas não poderiam usar. Aí tu teve que se reinventar. Me reinventar. E qual foi o produto que tu... Eletrônicos. Eletrônicos. Por um momento, assim, eu até pensei em largar currículo no hospital, porque eu sou técnica em enfermagem, tenho uma profissão. Mas, e eu e o Felipe sempre juntos, assim, ele sempre empreendeu Sempre te comigo. apoiando também. Isso, desde o início, isso é muito importante. E daí entrou a oportunidade de a gente vender os eletrônicos. Chapinha, caixinha de som, assim, várias coisas. Até brincava que o meu slogan era o camelô mais antenado da cidade. Camelô online mais antenado da cidade. E daí a gente botava absolutamente todos os produtos dentro do nosso carro e saía entregar. A gente passava o dia todo na rua entregando, assim. Era bem legal, a gente vendia horrores também. Só que daí pegou naquele ponto, assim, de que não era uma coisa que fazia os meus olhos brilhar, sabe? Não era ainda aquilo que tu queria, Não, né? porque eu era apaixonada pelas makes. Tipo, pra mim foi muito difícil quando eu precisei tomar essa decisão. Ainda levei um ano, assim, de pandemia, vendendo maquiagem, dando a vida, assim, pra conseguir continuar com o meu negócio, porque... eu não admitia que o meu negócio ia morrer ali, sabe? E a renda de vocês vinha 100%? 100% das vendas. Foi um período bem difícil. E daí também, além de toda a função financeira, de tudo que estava acontecendo no mundo, né? Ainda teve muito a questão psicológica que também... agora eu não falo tanto, mas há um tempo atrás eu falava muito sobre ansiedade e depressão no meu perfil. Porque eu tive crises gravíssimas em 2021, 2022. Eu engordei 30 quilos na pandemia por causa da depressão, tratamento, enfim. Agora já perdi 17, falta 13. Mas teve um conflito interno bem grande, assim, sabe? Porque pra mim foi muito difícil aceitar que meu sonho não tinha dado certo. E daí parece que a gente tem crenças, né? E daí parece que vinha no meu ouvido a todo momento aquela frase que eu escutei lá quando eu queria fazer o técnico em enfermagem. Isso não é para pessoas como nós. Daí parece que reforçava aquilo, viu? E aquilo ficou, tipo, marcante. Não é pra ti, tu tem que ir lá e bater ponto, trabalhar para outra pessoa. E daí, nossa, foi muito difícil. Eu vi também que começou a fazer sorteios também. Sim. Aí já era a Bruna influencer. Isso. Daí o que aconteceu? Eu nunca sonhei em ser influencer, em trabalhar com criação de conteúdo, mas eu gostava de criar conteúdo sobre os produtos que eu vendia. Porque eu percebi o seguinte, se chegasse este copo na minha loja e eu apenas mostrasse o copo, eu vendia 1, 2 unidades.
Agora, se eu fizesse um vídeo meu usando o copo, mostrando ele no meu dia a dia, incluindo ele na minha rotina, eu vendia 10. Então, os produtos começavam a chegar e eu fazia vídeos, resenhas, dava minha opinião sobre eles. Eu sempre fui uma pessoa muito sincera também. Isso há controvérsias. Às vezes é bom, às vezes é ruim. Já me meti em algumas enrascadas por causa disso. Mas eu também sou muito sincera. Se eu não gostar de algo, eu vou falar que eu não gostei. Porque eu também prezo muito pela credibilidade, né? Com as pessoas. Da minha opinião, nunca vou falar que algo é bom se não for. Mas... O que eu tava falando mesmo? Sobre os sorteios e tal. Ah, tá. Que nunca foi um sonho pra mim ser influenciadora, né? Só que daí, como eu fazia isso com os meus produtos, que chegavam na minha loja, as outras pessoas que também vendiam produtos diferentes começaram a entrar em contato comigo. Pra te divulgar os Pra produtos. mim divulgar os Que produtos legal. delas. Ah, Bruna, chegou uma almofada na minha loja. Posso te mandar uma, tu mostra que chegou? Mas aí era uma troca, tipo assim, tu ficava com o produto pra ti. Isso, era tipo um presente, um recebido. Aham. Daí eles me mandavam, eu mostrava, dava a minha opinião. Isso acontecia muito com comida também. Tipo, posso te mandar um bolo? E Posso tu te sempre mandar... foi sincera. Sim, sempre. Teve alguma coisa que tu foi Teve. E deu problema. Tipo, eu falei, gente, não gostei. Só que eu avisava a pessoa antes. Antes de fosse. Hoje eu não falo mais, tipo, assim, porque as pessoas não gostam de ouvir o... E como é que tu chega na pessoa, caso tu não gostou de alguma Eu coisa? falo particular, assim. A pessoa me pergunta a opinião, eu falo, tal coisa pode melhorar isso, isso e isso. É que eu amadureci também, né? No Sim. início eu era mais imatura. Daí teve uma vez que eu fui num lugar fazer um procedimento que me ofereceram e doeu horrores. E daí eu gravei tudo. E daí eu tive que fazer um ensaio. Gente, eu não vou continuar, porque eu senti uma dor absurda. Aí, E qual foi a reação da empresa? Da Eles empresa. ficaram furiosos. Tipo, ficaram furiosos. E tu teve que pagar o procedimento ou Não, foi um procedimento gratuito, assim. Foi um teste. Mas eu, teoricamente, tinha fechado um pacote que eu ia fazer divulgação para essa empresa. Para um longo prazo. Isso, Entendi. E daí eu já tinha falado que eu ia fazer essa divulgação, esse pacote, isso tudo. E daí eu cheguei lá, não curti, não gostei. Eu falei, gente, eu não vou fazer porque eu senti muita dor. Tem gente que faz, não sente. Sim. Mas, Atualmente, com quantas empresas tu tem contrato fixo? Eu acho que umas 10 ou 11 empresas. Tem bastante. Nossa, é muita. É bastante, assim. Tô bem feliz, porque faz pouco tempo que a gente começou, que a gente fez essa mudança, né? Na verdade, foi uma transição de carreira, praticamente. Porque daí eu não sonhava em trabalhar como criadora de conteúdo. E as pessoas viram em mim um potencial que eu nem via antes. Então, me mandavam coisas, daí eu dava minha opinião, postava, só que tudo isso postando os produtos da loja. Aham. Por isso que eu te falo que era uma grande loucura, assim, aquilo tudo. Uma mistura. Sim, tipo, as minhas seguidoras até já entendem. Só que daí vinha um seguidor novo, que isso? Essa guria de manhã ela tá vendendo uma chapinha. De tarde ela tá mostrando um bolo. Daí de noite, não entendo, sabe? Bem aleatório, né? Bem aleatório. E daí eu criei o perfil da loja da penteadeira. Que daí a ideia era sempre postar os produtos lá. Aham, tu separou loja. daí. Isso, e daí deixar o meu perfil para criação de conteúdo. Só que daí eu não via mais sentido nos produtos que a gente vendia. Tipo, uma caixinha de som, um ventilador, uma coisa assim. Não me brilhava mais, sabe? E daí eu tava ficando infeliz, assim, não tava curtindo o que a gente tava fazendo. E foi quando a gente teve a ideia de mudar, de trabalhar com produção de conteúdo. Só que até então a gente seguia... Foi mais ou menos que ano? Foi esse ano Esse ano? que a gente tomou a decisão. E vocês já estão nessa proporção já? Eu acho que foi lá por abril que a gente decidiu que a gente ia começar a criar conteúdo de maneira profissional. Só que daí... sempre tem é tipo uma série, assim, né? Vai lá, vai dar tudo certo, daí acontece alguma coisa, não dá. E a nossa ideia principal era continuar com as vendas dos produtos e, paralelo a isso, as divulgações ali no... Por isso que eu separei os perfis. A loja da penteadeira era para vendas e ali a penteadeira da Bruna seria para divulgações e criação de conteúdo, né? Porque eu também não posso só fazer propaganda, só trabalhar ali como influenciadora
e não trazer a minha realidade, que é o que conecta com as pessoas. Mostrar tua rotina. Isso, porque na verdade o influenciador, ele vende a própria vida, né? A gente vende recortes da nossa vida pra interagir com as pessoas, criar conexão, tudo isso. E daí, em abril, eu acho, mais ou menos, a gente começou a criar alguns vídeos, assim, engraçados com o Felipe. A gente percebeu que quando o Felipe aparecia, dava muito engajamento. Aham. O pessoal começou a gostar, então a gente começou, de forma estratégica, a inserir isso também. E daí a gente estava pronto para assumir a skin influenciadores, né? Produtores de conteúdo, criadores de conteúdo. Só que daí em maio vem a enchente. E daí aconteceu que a gente se envolveu muito, assim, na enchente como voluntário. Foi uma coisa que me abalou muito, assim, eu fiquei muito abalada, assim como o estado inteiro, né? Era uma coisa triste. E a gente trabalhou direto, assim, eu acho que foram uns 40 dias direto como voluntário. A gente abandonou tudo que a gente estava fazendo para se dedicar ao voluntariado. A gente tinha um grupo de pessoas que faziam também. E daí, quando passou, daí não tinha clima pra postar nada, né? Como criadora de conteúdo, ainda mais o meu nicho, que é humor. Como é que eu vou estar fazendo um vídeo, dando risada e fazendo palhaçada, sendo que estava acontecendo tudo aquilo? E daí, quando passou aquele período crítico, me deu uma coisa, assim, que eu não conseguia postar. Eu fiquei, tipo, acho que quase uns 30 dias sem postar no meu feed. Se tu olhar até embaixo, ali vai ter as postagens da enchente, da gente pedindo doações e tudo isso. E daí tem um período grande até eu voltar a produzir conteúdo, porque eu fiquei com, tipo, uma barreira, assim, eu me sentia ridícula produzindo conteúdo, sendo que, tipo, aqui em Cachoeira as coisas já tinham voltado mais ou menos ao normal. Mas Porto Alegre, Canoas, os outros lugares, assim, tava tudo um caos ainda. E eu me sentia muito mal, não conseguia produzir conteúdo. Daí, com muita terapia, façam terapia. É um conselho, faça É muito terapia. bom. Daí eu consegui entender que foi uma fatalidade, foi um desastre, né? Ambiental, ninguém teve culpa. E eu precisava voltar, porque também eu não podia ficar sem trabalhar, né? E eu fiquei um período, assim, sem trabalhar, só focada naquilo ali. E daí, quando a gente voltou, depois ali da enchente, que daí a gente decolou, assim. Daí também foi o maior sucesso, graças a Deus. A gente estava conversando antes, né, sobre a primeira empresa. Tiveram muito. Eu não vou saber te dizer qual foi a primeira empresa que me contratou, porque, como eu te disse, sempre foi uma coisa natural das pessoas. Eles que entravam em contato com. Eu não chamo ninguém. Eu Aham. tenho muita vergonha. Ah, tu tem Não vergonha? chamo ninguém pra fazer parceria, pra. Eu tenho muita vergonha, acho isso. Tu tem medo de receber um não? Ai, eu acho, tipo, muito invasivo. Não é não. Talvez seja, de repente, o medo de receber um não. O Felipe que fala, mas a gente tem que oferecer, ou não, a gente já tem, mas Eu acho chamo bastante empresas e tal, agora mesmo pra patrocinar o podcast, até fica a Sim. dica, né? É, ó. Aham. E, tipo, eu tenho medo de receber um não, Sim. mas um não de uma forma mais, sabe? Ríspida, Isso, assim. exatamente. Mas eu não é, tipo... É que quando eu vendi a maquiagem, tinha uma galera, assim, até tem uma guria que eu nunca vou esquecer dela. Tipo, ela pedia coisas sempre. Ah, tu me manda um batom? Ah, tu me manda tal coisa? E daí eu não gostava. E ela era famosa? Não. E eu não gostava daquilo, tipo, eu achava muito inconveniente, sabe? Tu tá ali no teu perfil, daí tu recebe uma mensagem, acho que é um cliente, não, é alguém te pedindo uma coisa. Daí eu acho que eu fiquei com isso e eu tenho vergonha de chamar as pessoas. Então, hoje, todos os parceiros que eu trabalho foram pessoas que me chamaram pra trabalhar. Tu tem uma Daí- equipe que cuida disso? Ou... Tenho, eu mesma. Não, é eu e o Felipe só. Aham. Daí a gente que responde cliente, a gente que. Até pensei em trabalhar com alguma agência, de repente agora 2025, mas. Sim. Mas enfim, voltando ao que eu tava falando antes, tu tinha me perguntado da primeira empresa. Não vou saber dizer quem foi, porque a gente sempre foi natural, né? Isso. Só que depois da enchente, que no caso é o marco onde a gente fez essa transição de carreira, né? De passar de loja para criador de conteúdo real oficial, foi uma amiga minha, Ana Jo, que eu faço publi para ela até hoje. A Ana Jara, ela tem uma loja de moda plus size, lindíssimas as peças dela.
E daí ela me chamou, ela trocou de endereço. Ela atendia na Júlio, mais pra cima ali. E agora ela tá na curva da Júlio, entre a Taqui e a Pé Quente. E as clientes dela estavam com muita dificuldade de acharem um endereço novo. Não tinham reparado. Porque tu pode falar uma coisa ali, tu pode falar, tipo, 5 vezes. Às vezes as pessoas não vão prestar atenção porque a gente tá sempre na correria, né? Não é todo dia que a gente consegue passar stories por stories ali e ler o que a pessoa tá falando. E daí ela me chamou pra divulgar o novo endereço dela. E daí eu fui, fiz um vídeo mais profissional, assim, pra ela. E postamos tudo certo. E daí, em seguida, a Prioridade 10 me chamou. Que daí foi a empresa um pouco maior, assim. Daí, quando a Prioridade me chamou, abriu várias portas. Porque, por ser uma empresa maior, né? Teve uma visibilidade no mercado. Isso, exatamente. Daí, várias pessoas começaram a me chamar, várias empresas. Algumas para divulgação avulsa, que é eu ir uma vez na empresa, e daí fazer a divulgação. Outras para pacotes mensais. Daí veio em seguida o Pedal de Ouro, que é uma loja super tradicional, super antiga em Cachoeira. Só que as pessoas não enxergam a quantidade de coisa que tem lá dentro. Nem eu imaginava, tem muita coisa. E daí já são empresas, assim, que já estão comigo há 6 meses. E daí depois foram entrando as outras, assim. Mas agora é tudo dinheiro, Isso. não permuta. Não permuta como era antigamente. Até a questão das comidas, né? Antigamente. Ai, eu vi uma que tu gravou o vídeo que o teu marido jogou torta na cara. Sim, Nossa, ficou muito bom. muito bom. Depois você viu do Chiquinho também, que daí foi as funcionárias, uma grudou o chantilly na outra. Ah, essa eu não vi. A gente gosta também de fazer esses vídeos diferentes. Isso que né? prende o público, né? Isso. Que torna o engajamento bom. Isso. E daí a gente. Antigamente, eu aceitava tudo que me ofereciam. Tipo, Bruna, posso te mandar um bolo? Posso te mandar uma pizza? Posso te mandar um cachorro-quente? Enfim. Hoje eu não aceito mais, até porque a gente também tá num processo de emagrecimento, né? Então, não posso ficar aceitando todo tipo de comida. Então, hoje eu só divulgo realmente empresas com quem eu fecho contratos. Então, sou paga para isso. Mas eu ser paga para isso não quer dizer que eu tô divulgando só porque eu tô recebendo. Não, eu tenho que gostar da empresa para eu poder fechar. Já tiveram empresas que eu não aceitei fechar porque eu não acreditava no produto. Bruna, eu te pago tanto para te divulgar meu produto. Eu não acredito nesse tipo de produto. Não... É uma coisa que eu não iria consumir. Tipo, eu como consumidora, assim, não iria gastar meu dinheiro com isso. Então, não vou divulgar. Entendi. Uhum. Produção, tu podia me dar os papelzinhos? Ai, meu Deus. Eu amo esse momento. Aqui tem 4 papeizinhos, tu vai tirar um. É um momento polêmica. Ai, é novo, no primeiro episódio não teve. Ai, então que agora. sorte a minha. Não precisa citar nomes. Tá. Pode tirar. É uma pergunta que tem aqui? É uma pergunta. Tem uma que é bem de boa, que nem é polêmica. Eu vou pegar a pior, com certeza. Tem um aqui. Eu dou pra ti ou eu leio? Tu que sabe, se tu entender a minha letra. Defina seu 2024 Ai, tu pegou em uma só frase. Tu pegou a boa. Nossa, eu queria. Vou tirar outra. Tá, eu tiro outra. Então, vamos ver. Defina seu 2024 em uma só frase. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa. Vem humor na tua cara. Ai, mas é mais ou menos assim. Até aquela trend que todo mundo tá fazendo, né? Como vou ser triste se em 2024, tipo, a gente vê tantas pessoas realizando coisas incríveis e fazendo viagens mirabolantes e faturando milhões. Daí, às vezes, a gente pensa, nossa, eu só sobrevivi esse ano. Que horror. Mas 2024 é um ano que não dá pra reclamar, assim, mas poderia ter sido melhor. Teve a questão da enchente ali, que pegou bastante. Esse negócio da enchente que abalou tudo o Rio Grande do Sul. Parece que deu uma balançada ali depois. Vários perrengues, né, que às vezes a gente nem compartilha nas redes sociais. Como eu falei antes, o criador de conteúdo, ele vem de recortes da própria vida, que é o que a gente posta ali. Só que às vezes a gente tá postando que a vida é um morango e, na verdade, o negócio tá enlouquecedor nos bastidores, né? E eu sempre fui uma pessoa que eu era verdadeira demais, assim, tipo, postava demais. Tava triste, eu postava, tava muito feliz, eu postava. Tava chorando, eu abria os stories chorando, falava, sempre fui
verdadeira demais. Só que com, tipo, 6 anos que eu tô criando conteúdo, eu aprendi que às vezes as pessoas usam a tua vulnerabilidade pra te atacar em seguida, sabe? Que não são todas as pessoas que estão ali te assistindo que gostam de ti, que torcem pelo teu sucesso. Tem gente que tá esperando tu dar a primeira falha, a primeira queda, né, pra te apontar, te julgar. Então hoje eu sou bem mais reservada nessa questão de mostrar mesmo os meus sentimentos, as minhas fragilidades para as pessoas. Sim. Nossa, tu pegou o bom. Quer que eu tire outra? Quero. Vamos Nossa, então. não vale, gente. Eu preparei Tirar outra. 4 e ela pegou justamente o único que era bom. Tem 4, vou tirar mais um. Vamos ver. Amo uma polêmica. Quem você se inspira para gerar conteúdo? Ah, esse também era bom. Light. Quem eu me inspiro para gerar conteúdo? Pode falar um aqui da nossa cidade e um super famoso. Famoso, eu adoro a Boca Rosa. Sou apaixonada por ela. Tem várias makes. Já dela. pensou em lançar alguma linha de make, alguma Não. coisa assim? De make não, eu já tive uma linha de skincare na pandemia. Sério? Eu lancei, era espuma de limpeza, esfoliante, sérum hidratante e água micelar. Não Era quis muito continuar. legal. Não, porque daí eu saí das makes, né? Parei de vender. Mas mesmo assim, a Bruna, como penteadeira da Bruna Quando hoje em vê, dia. pode ser um projeto para 2025. Interessante. Mas eu adoro ela porque ela também é muito verdadeira, assim, já se envolveu em várias polêmicas também. Mas, tipo, eu admiro uma coisa nela que quando acontece alguma coisa, assim, de polêmica, enfim, a própria base que ela lançou agora que deu problema, ela baixa a cabeça e ela aprende com os erros, sabe? Eu acho que isso me define também, às vezes, como a questão que eu te falei da empresa essa que não deu certo, que eu acabei falando, tipo, talvez não tenha sido tão legal, porque me convidaram para ir lá, eu fiz um procedimento e acabei falando mal do procedimento, fiz uma publi reversa. Então, acho que eu consegui aprender com isso e é uma coisa que hoje eu não faria mais, sabe? Então, admiro muito ela também, porque ela veio da favela e hoje ela é uma das maiores influenciadoras do Brasil. Então, é uma pessoa de fora que eu admiro. E o influencer aqui de Cachoeira do Sul? De Cachoeira. Que tu se inspira, tu gosta do conteúdo. Deixa eu pensar. Eu sigo a Kalinka, que é uma pessoa que eu acho que foi a primeira influenciadora, né, de Cachoeira do Sul. E hoje eu não vejo ela publicando, assim, tantas coisas, mas eu acompanho ela. E quando eu trabalhava nessa farmácia, ela foi uma das influenciadoras que eu chamei para fazer publi na farmácia. E na penteadeira da Bruna também, ela foi a primeira influenciadora que eu contratei pra Ela é fazer muito publi legal, pra mim. eu gosto muito ela da é Kalinka. querida. Então eu gosto dela, apesar dela ser bem fitness, né? E eu não ser Sim. nada fitness. Mas a gente se inspira nela, Eu a gente gosto. tenta, ela é nossa inspiração e a gente é. Eu gosto de seguir o conteúdo dela. Eu sigo várias outras também. Tem a Larda Bina, que ela é bem real, assim, um conteúdo de dona de casa. Não tô lembrada agora. Eu sigo alguns influenciadores. Mas eu acho que eu acompanho mais, assim, seria a Kalinka. E hoje em dia, por exemplo, se acabasse o Instagram e se tu tivesse que se reinventar novamente, qual área tu iria? Vamos ver. Eu acho que se acabasse o Instagram, criariam outra. Não, tipo, sem redes Acabou sociais. a internet. Acabou a internet. Eu acho que eu gosto muito de vender, né? Então, acho que eu não sei, iria para a área das vendas, ou daqui a pouco o próprio técnico em enfermagem também, porque eu gosto e eu adorava a parte de maternidade. Apesar de ter um pouco de De medo. assim, de criança. Aham. Mas eu amava a maternidade, era apaixonada, assim. Se tivesse uma área que eu pudesse escolher para trabalhar no hospital, eu seria muito feliz, acho, trabalhando na materno. Porque eu fiz meu estágio final na materno e foi o que eu mais amei, assim, de todos. Então, talvez hospital nessa área, ou então vendas de maquiagens, talvez, uma loja de make, alguma coisa assim. Fazer Que um legal. marketing mais
pessoal, assim, não sei. Sim. E agora, te perguntar. Aqui em Cachoeira tem bastante influencers, né? Eu queria saber se tu já teve treta com algum. Diretamente, não. Mas indiretamente, sim. Não, há como é que se diz? Como é que eu vou te dizer? Nunca teve uma discussão, assim, mas há um distanciamento com alguns, assim. Tipo, eu não suporto e a pessoa não me suporta, entendeu? Nunca foi declarado isso, mas, tipo, é uma coisa que fica no ar, assim. Sim. Porque eu até tinha pensado também, tipo assim, quem sabe fazer um final de semana, alugar uma casa, tipo, com os influencers aqui de Cachoeira Legal. pra produzir conteúdo, se todos fossem unidos, né? Legal. Mas ia dar muita treta. De repente, contrata um segurança pra Que- Eu ouvi o Felipe rindo ali. Se o Felipe tivesse aqui, olha, ele ia hablar horrores. O Felipe habla, ele não tem filtro. Por isso que ele não pode participar. Não, no próximo Mas ele é vai. uma coisa legal, porque... Também Ou até amigo secreto dos influencers. Eu legal, tinha né? pensado em algo assim. Ninguém pensou nisso. Mas não somente os que estão lá no topo. Tu tá no topo, mas tu não é, ainda tu não é desumilde. Tem Mas, tipo, tem pessoas que, tipo, tá lá no topo, mas a gente veja que comprou seguidores e se acham. Sim, tem o algumas bam, bam, pessoas que bam. compram, mas dá pra ver. Dá pra ver, Dá exatamente. pra ver. Mas eu acho muito legal isso, daria pra fazer. Mas também a gente não. Com quem eu, tipo, não concordo com algumas opiniões da pessoa, na verdade. Não é nem um ranço, assim, porque eu não concordo. Mas a gente se tolera. Então, quando vê, dava pra fazer. A gente não vai A gente se tolera. A gente não vai se pegar chegar no. E quais são os projetos pra 2025? Expandir cada vez mais. Eu aumentei 1.000 seguidores de julho até agora. Eu ganhei 1.000 seguidores com a produção de conteúdo orgânico. Eu não patrocino os meus conteúdos. É tudo orgânico mesmo. Então, eu percebi que dá pra crescer bastante, sabe? Criando conteúdo. Então, quero expandir cada vez mais. Qual a tua meta de seguidores pro ano que vem? Até o final do ano. Ai, não sei. 20 mil? Eu acho, mas acho que não consigo. Consegue, Eu queria sim. chegar, eu tô com 13.970, eu acho. Inclusive, pessoal, me sigam, @penteadeira da Bruna. Faltam poucos seguidores para chegar aos 14. Eu tava com 12.900 quando eu comecei a criar conteúdo. Quando viramos os penteadeiros, né? Porque agora todo mundo chama a gente penteadeiro. E daí eu acho que dá pra crescer umas 20 mil. Não sei se vai até o final do ano que vem. Consegue, sim. É que é muito difícil crescer no orgânico. Desconfiem de pessoas que vocês veem assim, ó, explodindo, crescendo o número de seguidores de uma hora pra outra. Porque mesmo que tu viralize, vários vídeos meus já viralizaram, é difícil. Porque daí, às vezes, as pessoas te seguem, só que daí... Ai, desculpa. Capaz. Deu alarme. Elas te seguem, mas elas acabam não se identificando contigo ali. Acabam deixando de seguir. No teu dia a dia, porque às vezes, que vídeo engraçado, gostei dessa guria, daí segue, mas daqui a pouco tem esse negócio, né, de não se identificar com a pessoa, de... Sim, e me dá um ódio quando me segue, daí eu sigo de volta e para de me seguir. Eu vou lá ver e paro de seguir também. Nossa, eu penso, não é Beyoncé pra lá. Mas não pode seguir, tu sabe, né? Tem que deixar as pessoas te seguir, mas tu não pode seguir ela. Pois é, sim. Mas tem alguém, tipo assim, quando eu gosto, tipo, da pessoa, tipo, eu sigo. Eu só sigo quando eu gosto também. Aí, tipo, tá, tudo bem, passa um tempo lá olhar os stories, daí me dá uma coisa, entro no perfil lá, deixou de me seguir, nossa, parei também. E ainda curto stories pra ver que eu parei de seguir. Nossa, porque acho que é a Virgínia da vida. É a Virgínia, de Cachoeira do Sul. Aham. Mas eu acho que uns 20 mil, talvez. 20 mil. Vamos deixar registrado hoje. Hoje é dia 19 de 2024, de dezembro. Dia 19 de dezembro de 2025, a gente volta pra ver se bateu os 20. Vai bater. Eu venho aqui de novo. Agora, uma pergunta que eu ia te fazer. Se tu fosse chamada pro Big Brother, tu iria? Iria. Mas talvez seria cancelado. Por quê? Não sei. Tu acha que a tua personalidade é muito... Eu sou uma pessoa bem tranquila, assim, só que tem coisas que me tiram do sério. Carol com K, 2.0. A carreira bem bonita. Eu ia Tipo, falar. a língua igual um chicote. Ficou forte que eu não ofendi ninguém. Mas eu iria, porque eu acho que é uma visibilidade que
Imagina. Nossa, tu ia virar um fenômeno. Já Ou tá não. aqui. Não, vai sim, vamos lá. Ia entrar com 14 mil, ia sair com 5 mil. Não, aqui os de cachoeirense não iam deixar de seguir. Ah, talvez sim. Que horror. Mas eu acho que às vezes eu vejo algumas pessoas falando algumas coisas na internet sendo canceladas e eu, meu Deus. Tu tem medo do cancelamento? Acho que não, já fui cancelada uma vez. Por quê? A revolta da vacina. Ah, da Covid. Tu era contra ou a favor? A favor? Sempre Aham. a favor da vacinação. E Acho daí que a eles- vacinação salva vidas. Sim. E eu trabalhei como voluntária. Eu tenho curso de vacinadora, além de ser técnica em enfermagem. Eu trabalhei como voluntária na vacinação. E eu fiz a vacina, uma das primeiras, assim. Sou técnica em enfermagem. Só que daí caíram em cima de mim pelo fato de eu não estar atuando como técnica em enfermagem no hospital. Só que eu postei, bem faceiro, viva a ciência, viva o SUS, a vacina chegou, porque tava todo mundo esperando a bendita da vacina, né? Sim. Daí eu fui muito cancelada no Twitter. As pessoas me mandavam mensagem me xingando no direct. Foi horrível, assim. Nossa. E daí... E foi uma bola de neve. Estavam falando mal de mim até na rádio. Aqui de Cachoeira. Aham. Na rádio, assim, o pessoal conversando. Sabe esses programas que tem que conversam, assim? Sim. Um dia estavam falando de mim. E Nossa. daí eu conversei e fiz, tipo, um gerenciamento de crise, sabe? Oh, meu Deus, eu preciso acabar com isso, não para nunca. Tipo, deu uma semana as pessoas estavam falando do negócio. Daí eu disse, eu vou processar todo mundo que tiver falando E tu de processou? mim. Não, eu falei que eu ia processar. Aí deles pararam. Eu ia processar. Aham. Daí pararam. Graças a Deus, porque olha. Daí eu expliquei o porquê que eu fiz a vacina, que eu sou técnica em enfermagem, que eu tava como voluntária. E daí o pessoal entendeu e pararam. Nossa. Bruno, eu queria te agradecer pela participação. Tu aqui no Passou tão podcast. rápido, Passou foi tão rápido, passou legal. voando. Ficaria aqui mais 2 horas. Aham, mas a gente quer parte 2 agora, ano que vem, final do ano, com teus 100 mil seguidores. Ai, Vai se ser Deus 100 mil. Então, muito obrigada, pessoal. Seguem a Bruna lá. Me sigam, por Segue a favor. gente nas redes sociais. E se você quer ser um patrocinador no nosso podcast, entre em contato no direct lá do Instagram. Tchau!